Sou o professor Wanderson Barcelos, mestrando da 5ª turma do PROEF da Unesp de Bauru. Vou explicar um pouco para vocês sobre as problemáticas da educação física escolar, que são dinâmicas, que se relacionam, direta ou indiretamente, com a prática docente, influenciando e até mesmo sendo influenciada pela atuação docente. A ideia é conhecer alguns dos problemas encontrados pelo professor de educação física no chão da escola e compreender todos os elementos que envolvem esses problemas para que a gente possa então pensar em estratégias de intervenção. Vou começar abordando uma problemática que influencia muitas outras problemáticas, que é a questão dos aspectos legais. Os aspectos legais, eles são determinados pelas leis que regem a educação física, que norteiam o trabalho da educação física dentro da escola. Essas leis, elas sofreram modificações ao longo de um nosso período histórico, ao longo da nossa história. E essas modificações, elas foram influenciadas pelos momentos históricos que o nosso país passou, que o nosso país viveu, e também por interesses de diversas áreas. Por exemplo, o interesse da área médica, com seus ideais de produzir corpos fortes e saudáveis para o mercado, para a produção, os interesses também ali da área militar, em implementar os seus ideais de nacionalismo na nação, interesses também da instituição esportiva com a sua ideia de formar um Brasil potência no esporte. Todos esses interesses, eles geraram ali um certo embasamento, uma influência, no estabelecimento das primeiras leis de diretrizes e bases da educação, também da Lei 6503 de 77, leis que foram definindo ali, primeiro, a obrigatoriedade da educação física em determinados níveis de ensino e também os objetivos, como eu citei acima. E definindo também o que, ao meu ver, influenciou e ainda influencia diversas outras problemáticas e até mesmo o modelo de atuação de alguns professores, que é a questão da facultatividade, certo? Então, por exemplo, essa facultatividade, ela expressava muito ali os ideais da época, Os ideais da época que eram oriundos, então, dessas áreas que eu mencionei acima. Por exemplo, a questão de se colocar a educação física como facultativa a estudantes, a jovens que trabalhassem, expressa ali a lógica do mercado, porque entendia-se a educação física como uma atividade de caráter biológico, uma atividade meramente prática, e que iria gastar a energia do jovem, e o jovem, então, ele não precisava participar das aulas de educação física, porque ele precisava estar descansado para produzir, ali para o mercado de trabalho, ali para a questão da produção industrial, tá? Dando ênfase, essa questão da facultatividade, essa questão desses objetivos, eles deram muita ênfase no fazer pelo fazer, nessa questão da educação física como atividade eminentemente prática, o que acabou ali alimentando, e influenciando muitas outras problemáticas da educação física escolar e ainda até hoje, influencia, certo? Voltando aqui um pouco para falar da Lei de Diretrizes e Bases de 1996, a LDB de 96, que ficou marcada, por modificar a condição da educação física escolar. Foi a partir da LDB de 96 que a educação física passou de atividade para componente curricular,
certo? Porém, ainda ali com uma facultatividade, expressando a questão do caráter biológico, de atividade prática, mas já aconteceu essa primeira mudança na condição, que foi um pouco importante para a educação física, porque ela, como é que eu posso te dizer, ela garantiu, né, a presença da educação física dentro da escola, por essa mudança que ainda, né, necessitava de algumas de muita evolução, mas já foi um começo, né? E atualmente a educação física ela é regida, ela é norteada pela Lei 107/93 de 2003. Essa lei ela também ficou marcada, principalmente por questões de ela realizar mudanças na facultatividade, ou seja, ela estabeleceu alguns critérios para a facultatividade. A educação física, já a partir dessa lei, não era mais facultativa a todos que trabalhassem, somente aos que estavam matriculados no ensino noturno, e ela estabeleceu algumas condições ali. E o que já melhorou, né, essa questão de diminuindo esse potencial que a facultatividade tem e alimentar outras problemáticas. Porém, ainda existem alguns pontos aí que precisam ser revistos, né, e que até hoje nos incomodam, né? Como ainda pensar nessa questão da facultatividade e fazer com que essa facultatividade mostre, passe uma visão de que a educação física ainda é uma atividade prática de caráter biológico, com ênfase no fazer pelo fazer. Essas condições da facultatividade expressadas por colocadas, né, por essa lei de 2003, elas ainda não caracterizam a educação física como uma disciplina que faz uso da reflexão na abordagem das suas temáticas. Então ainda precisa dessas modificações, né? Outra questão, né, muito negativa dessa lei atual que nos rege, né, é a questão das dúvidas que ela deixou e ainda deixa, né, em relação a se é necessário a presença de um professor especialista, né, para abordagem, né, para atuação com a nossa disciplina dentro da escola. Por exemplo, a gente vê em muitos municípios a educação física na educação infantil, não necessariamente ministrada por um professor de educação física, mas sim pelo polivalente, o que é uma brecha dessa lei de 2003, que é aproveitada aí por muitos municípios e que acabam, né, também, de certa forma, alimentando mais uma vez essa questão da educação física como disciplina eminentemente prática. Bom, vamos dar sequência. Agora eu vou abordar um pouco sobre uma outra problemática, né, que é o abandono da função docente, ou também o desinvestimento pedagógico, ou popularmente conhecido como o rola-bola, tá? Esse abandono da função docente, esse rola-bola, esse modelo de atuação docente, ele é fundamentado por algumas dimensões. Por exemplo, as condições objetivas de trabalho, que é a questão ali da desvalorização do professor, dos baixos salários, das salas de aula superlotadas, da falta de materiais e do pouco tempo destinado para a aula de educação física, ou seja, condições que são muito comuns ao professor de educação física no chão da escola e que respaldam, né, as disposições sociais do professor, que é a ideia ali, né, o quanto cada professor, né, a capacidade que cada professor tem ao identificar um determinado problema, em enfrentar esse problema, em seguir o caminho do enfrentamento, de modificar o seu modelo de atuação, de passar a refletir sobre o seu modelo de atuação, de buscar estratégias para intervir naquele problema encontrado, ou então a questão de os professores passarem a simplesmente reclamar do problema e se colocarem como vítimas e utilizar essas condições objetivas de trabalho como
muleta, né, como respaldo para a sua atuação, para esse modelo de atuação de desinvestimento pedagógico, de abandono da função docente, de simplesmente passar a ser um ser passivo no processo de ensino-aprendizagem, se é que existe nesse caso, né, nessa questão do rola-bola, é ensino-aprendizagem. Então, essas condições objetivas de trabalho, elas alimentam demais essas disposições sociais do professor, que também alimentam essa adoção dessa postura, né, de abandono da função docente, tá? Outra questão que fundamenta esse abandono da função docente é o processo de transformação da área, né? Que foi ali a questão, no começo dos anos 80, iniciou-se, né, o discurso renovador, discurso esse que criticou o atual modelo de atuação da educação física dentro da escola, o modelo tradicional, o modelo esportivista, que tinha uma forma de abordar as temáticas, né, mais priorizando as modalidades esportivas, utilizando-se as técnicas trabalhando as técnicas, né, dentro da escola, abordando as técnicas dentro da escola, como se a educação física escolar fosse sinônimo de treinamento esportivo, sinônimo de rendimento esportivo. E todas essas críticas ao modelo tradicional, ao modelo esportivista de atuação da educação física dentro da escola, tirou o chão dos professores de educação física, porque eles tinham uma identidade com esse modelo. Muitos deles vieram para a educação física através do esporte, receberam uma formação centrada ali no tradicionalismo, centrada no esportivismo. E quando começou essas críticas, os professores se viram ali em uma certa crise de identidade, né? O que mobilizou um processo de desconstrução de toda a tradição da educação física, do que já era tradicional para eles, de tudo que eles viveram na educação física, de tudo o que eles foram estimulados a fazer em sua formação, né? O que acabou gerando uma descaracterização metodológica, né? Sobre o que fazer, o que eu vou ensinar agora, né? Eu sempre utilizei a abordagem das técnicas das modalidades esportivas, né, como espelho ali do treinamento esportivo, né, copiando os modelos do treinamento de alto rendimento. E agora, o que eu vou fazer se isso não pode ser feito dentro da escola, né? Gerando também ali a questão da necessidade de adaptação, né? Então, muitos professores, né, a grande maioria, ao não saber o que fazer, adotaram essa questão esse modelo de atuação do abandono da função docente. Simplesmente entrega a bola para os alunos e os alunos se organizam ali em atividades e na maioria das vezes a gente vê os meninos indo jogarem futebol e as meninas se organizarem em algum controle de bola ou pular corda nos anos mais iniciais ali, ou algumas nos anos mais finais, vão jogar um vôlei, uma queimada, enfim. Eles mesmos se organizam enquanto o professor fica lá sentado e assistindo, né? Essas mesmas dúvidas, né? Esse mesmo posicionamento alimentou ali uma outra dimensão desse abandono da função docente, que é a questão da cultura escolar, e que também retroalimenta o abandono da função docente, né? Essa cultura escolar, ela é fundamentada por duas coisas. Primeiro, a hierarquia dos saberes escolares, que é a questão de desvalorização da educação física escolar. A educação física, enquanto disciplina, ela não é vista com o mesmo valor que as outras disciplinas dentro da escola. Os outros professores menosprezam o papel da educação física na escola. Ou seja, ela é colocada em uma posição inferiorizada frente às demais disciplinas. E também a questão da invisibilidade do conhecimento disciplinar, que é quando os gestores não entendem, não conhecem o que realmente a educação física tem que fazer dentro da escola, quais os objetivos específicos da educação física dentro da escola. E assim
passam a não saber como cobrar os professores de educação física e também a assumir a postura que o professor de educação física muitas vezes adota, né, de ser o professor que resolve todos os problemas dentro da escola, problemas estruturais, problemas de organização, problemas de janelas, né, de outros alunos que ficam em janela, e adotar essa forma de se posicionar do professor de educação física como algo positivo e atrelar essa que a gente chama, né, de característica funcional do abandono da função docente, né, como algo positivo e associando isso até mesmo ao pedagógico, né? Olha, ele é um bom professor, ele ajuda, entre aspas, né, no bom funcionamento da escola, ele é um excelente professor, né? E isso acaba gerando ali um fundamento, né, para esse abandono da função docente, ou seja, acaba que o rola-bola passa despercebido, ou até mesmo como algo positivo dentro da escola. Outra problemática, né, comumente apresentada, né, é a dificuldade no ensino dos esportes, tá? Essa dificuldade no ensino dos esportes, elas foram geradas, né, a partir de vários equívocos na interpretação, né, na interpretação da abordagem do esporte dentro da escola. Equívocos em relação às críticas de todo o movimento renovador, né, a abordagem tradicional da educação física, tá, em relação aos esportes, que é essa questão de se utilizar as técnicas como espelho do rendimento, como sinônimo de treinamento esportivo, de abordar o esporte como sinônimo de treinamento esportivo. Ou seja, todas essas críticas, né, geraram alguns equívocos e que acabaram criando muitas dificuldades em relação ao ensino do esporte dentro da escola. Por exemplo, passou-se a se entender que essas críticas à abordagem do esporte, né, por exemplo, que queria-se que não se trabalhasse mais a técnica dentro da escola, e na verdade não é isso. O ensino da técnica, ele é sim importante. Agora, a crítica, ela é qual é o motivo de se trabalhar essa técnica? De que forma essa técnica está sendo trabalhada? Tá visando o rendimento? Tá priorizando, favorecendo os mais habilidosos? Está excluindo os menos habilidosos? Está deixando as meninas de lado? Então, as críticas, na verdade, eram em relação a isso. E não que não pode se utilizar as técnicas dentro da escola, né? Outras críticas também mal interpretadas, né, que acabaram gerando essas dificuldades no ensino do esporte, é que queria se transformar a educação física, né? Pensava-se, né, que não era mais para se trabalhar movimento, trabalhar a prática dentro da escola, e só a reflexão, e na verdade não é isso. Na verdade, a ideia é se utilizar a reflexão junto com o movimento, junto com a abordagem do esporte, que essa abordagem do esporte dentro da escola, ela passe a levar os alunos, os estudantes, a refletirem sobre o esporte como fenômeno social, a entenderem todas as culturas socialmente construídas ali em relação ao esporte na nossa sociedade, né? A questão do mercado, a questão dos patrocinadores, a questão da cultura construída em volta desse fenômeno esportivo, né? Então, todos esses equívocos geraram dúvidas, né, em relação ao que fazer. Vamos, então, agora passar para outra dinâmica das problemáticas de educação física, que é a questão da relação entre a teoria e prática. Essa relação entre a teoria e prática, ela é dificultada pelo estranhamento coletivo sobre como relacionar o movimento realizado com o conhecimento a ser construído, certo? E isso acontece pelo não entendimento, né, do verdadeiro papel, do verdadeiro objetivo, né, contemporâneo da educação física, que é a necessidade de ensinar um saber como fazer. Não simplesmente fazer a prática para se divertir, não simplesmente
fazer a prática para se movimentar, mas fazer a prática para aprender algo, para se inserir na cultura envolvida naquela temática, né? O que acabaria o que deve contemplar, né, o uso da reflexão, ligado ao papel da educação física na escola enquanto instituição republicana. Então, esse estranhamento coletivo, né, em relação a essa dificuldade de construir um saber com o fazer, acabou alimentando essa questão da relação entre a teoria e prática. Tá? Outra dinâmica apresentada nas problemáticas da educação física é a questão da indisciplina e afastamento. Né? Nós sabemos que a indisciplina e o afastamento é um problema muito complexo, que não comporta soluções simples e que estão muito relacionados à questão da atuação docente. Por exemplo, o abandono da função docente, rola a bola, ele alimenta demais essa questão, principalmente da indisciplina. E aí tem a questão também lá, que eu citei nos aspectos legais, né? A questão da facultatividade, que alimenta e favorece demais o afastamento nas aulas de educação física. Tá? Então, tudo isso, né, precisa ser pensado, precisa ser encarado, ou seja, necessita de enfrentamento, tá? Como eu falei, né, a indisciplina e o afastamento, principalmente a indisciplina, está muito relacionada à atuação docente, né, marcada principalmente pelo modelo tradicional, né, ou esportivista de abordagem às práticas da educação física escolar. Tá? Então, é um problema que necessita de enfrentamento e esse enfrentamento ele vai acontecer através de proporcionar um conhecimento atrativo para os estudantes, através da diversificação das práticas, né? Através de um modelo de atuação que rompa com o modelo tradicional. Né? Bom, vamos dar sequência. Agora vamos falar para uma problemática muito importante, né, muito séria, que deve ser analisada, refletida por nós, professores de educação física, que são as questões de gênero. Tá? Essas questões de gênero, elas são criadas por rotinas cristalizadas. Né? Rotinas cristalizadas, por exemplo, a questão de separar meninos e meninas dentro da aula de educação física. Né? Os meninos vão para um lado fazer uma determinada atividade e as meninas vão para outro fazer determinadas atividades. Toda essa questão de separação, né, priva principalmente as meninas de algumas experiências e também priva toda a classe de uma interação produtiva, de uma construção ali de respeito, de uma interação amigável, uma interação cooperativa entre os estudantes, entre os meninos e as meninas, para que todos possam entender as semelhanças e diferenças, né? Então, todas essas rotinas cristalizadas acabam criando vários problemas em relação à questão de gênero. E essas rotinas, elas são oriundas, né, das armadilhas culturais que são socialmente construídas, né, culturalmente construídas na nossa sociedade, né? Por exemplo, a questão da classificação que se é atribuída, né, as expectativas que se criam em relação à forma pelo qual homens e mulheres culturalmente precisam expressar as suas masculinidades e as suas feminilidades. O que se espera, né, de cada um dos sexos, dos gêneros, enfim. Isso acaba descaracterizando as diferenças, para além do biológico, né? Promovendo ali privação de experiências. Né? Por que é que meninas não podem participar da aula de futebol? Né? Por que é que meninos não podem participar de uma aula de dança? E a educação física, ela não pode colaborar, ela não pode contribuir para a construção dessa cultura, né? De que o menino, ele é menino e ele não pode dançar. A educação física não pode colaborar com isso. Muito pelo contrário, nós, professores, precisamos levar os jovens a refletir sobre essa situação e entender, né, que
ele não pode ser privado de experiência. Se a menina gosta e tem afinidade com uma modalidade, o futebol, por exemplo, ela pode sim participar da aula, ela pode sim treinar, ela pode sim ser uma atleta de futebol, mostrar, né, tudo através de sensibilizações, né, tudo que a mulher tem sofrido para praticar esporte por conta desses preconceitos socialmente construídos. Então, o papel da educação física é desconstruir com esses preconceitos socialmente construídos, certo? Através, né, da coeducação, que é promover várias situações de respeito mútuo entre os meninos e meninas, promover uma convivência cooperativa, amigável, saudável entre meninos e meninas, né? Um modelo que seja articulado ali com práticas inovadoras, com o uso da reflexão, certo? Bom, então, essas problemáticas da educação física escolar, elas são situações problemas, né, que apresentam temas geradores, né, que nos mostram situações limites que necessitam então de estratégias de intervenção através de práticas inovadoras. Bom, então aqui na base do nosso mapa conceitual, né, ficam então as semelhanças e diferenças, né, semelhanças e diferenças encontradas, né, nos problemas enfrentados pelos professores de educação física na escola. Então, o que é semelhante aos problemas encontrados aos professores de educação física dentro da escola? O que é semelhante são as dúvidas, né? O que fazer, né? Como é que eu vou relacionar a teoria com a prática? Como é que eu vou fazer que os meus jovens, meus alunos consigam usar a reflexão? Como é que eu vou desconstruir preconceitos dentro das aulas de educação física? Essas dúvidas são muito semelhantes. O que é que eu vou ensinar sobre esporte? Então, essas dúvidas são muito semelhantes, né? Outra questão muito semelhante é a adoção de práticas tradicionais. A adoção do modelo esportivista, a adoção do fazer pelo fazer, da educação física como atividade meramente prática, do modelo recreativo da educação física. Então, essas práticas tradicionais, ou até mesmo a adoção da questão do abandono da função docente, né, do rola-bola, elas são muito semelhantes entre os problemas encontrados pelo professor de educação física dentro da escola. Agora, as diferenças, elas estão nas práticas inovadoras, né? É aí que a gente vê a diferença. Aqueles professores que realmente identificam os problemas e adotam uma postura de enfrentamento, né? Eu preciso modificar, eu preciso refletir o que eu vou fazer para fazer com que meus alunos utilizem a reflexão, o que eu vou fazer para relacionar a teoria com a prática, para relacionar o movimento com o conhecimento, como é que eu vou proporcionar, né, a construção de um saber através do saber, do fazer. Vou falar de novo, desculpa. Como é que eu vou relacionar, né, o conhecimento com o movimento? Como é que eu vou proporcionar a aprendizagem de um saber através do fazer? Né? Esse modelo inovador, né? Modificar a sua prática, procurar usar mais, né, os modelos inovadores de abordagem das temáticas dentro da educação física escolar, que é o grande objetivo do nosso PROEF, né? Trazer essas problemáticas à tona, mostrar quais são esses problemas e levar nós, professores de educação física, a refletir sobre esses problemas e criar estratégias de intervenção em relação a esses problemas e adotar uma postura de práticas inovadoras. Espero que vocês tenham compreendido a explicação um tanto rápida aí dessas problemáticas e que vocês possam também pensar nessas problemáticas e que vocês adotem uma postura de enfrentamento, uma postura respaldada ali, fundamentada nas práticas inovadoras. Obrigado e até a próxima.